Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Renato e na aula de hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre as atividades humanas, né, e a forma como as atividades humanas modificam o meio ambiente. A gente já falou um pouquinho sobre o processo de extrativismo, né, os tipos de extração, as formas como o ser humano extrai matérias-primas da natureza, e hoje em dia a gente vai falar de uma outra atividade econômica bastante importante, que é a pecuária. Lembrando sempre que a pecuária, né, é um processo de criação de animais com fins, né, comerciais, com finalidade de utilizar, né, alguma matéria-prima, né, que provenha desse animal. Tanto pode ser a carne, o couro, né, ou até mesmo outro produto que a gente consiga tirar, né, desse animal, podendo ser, né, esse animal uma infinidade de tipos de animais, de espécies de animais diferentes. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, né, é diferenciar a pecuária do que a gente já discutiu nas aulas anteriores em relação à caça e à pesca. A gente já falou, né, que os seres humanos sempre, né, desde sempre utilizaram a proteína animal, né, a carne animal, né, como fonte de proteína para poder, né, sustentar, né, e criar energia a fim de poder fazer as suas coisas do cotidiano, né, caminhar, andar, né, trabalhar, etc. Então, você precisa de energia, você precisava dessa proteína. Então, há cerca de mais ou menos 40 mil anos, do que a gente chama de pré-história, né, os seres humanos eles dependiam da coleta de elementos da natureza para a sobrevivência, extração, né, como a gente já disse, o extrativismo. Né? A atividade de extração de frutos, raízes vegetais, né, geralmente ficava a cargo das crianças e mulheres, né, e era parte desse sustento dos grupos, enquanto os homens, né, devido à maior força física, né, à maior velocidade em muitos dos casos, né, se dedicavam à caça de animais e à pesca, utilizando principalmente instrumentos naquele momento associados à pedra, ossos e madeira. Né? Então a caça, né, sempre foi um complemento. Afinal de contas, a caça ela não tinha a necessidade, né? Na verdade, você não sabia se você iria conseguir obter aquela caça. Então a caça era um complemento, né? A base do sustento era geralmente associada a raízes e vegetais, né? E a caça ela era um plus, era um a mais, né? Caso eles conseguissem. Então esses grupos, como a gente já discutiu também naquela aula anterior, né? Eram formados por grupos nômades, né? Pequenos grupos, né? A gente pode ver, por exemplo, na imagem aí, né? Que não se estabeleciam em lugares fixos. Eles mudavam de lugar de acordo com o esgotamento dos recursos disponíveis naquela localidade. Então, quando as manadas iam para outros lugares, eles iam junto às manadas, né? Quando então os frutos e as raízes acabavam, né, naquela região, eles iam para outras regiões. Então eles migravam juntamente às vezes com as transformações climáticas ou até mesmo com as migrações sazonais dos próprios animais, né, animais daqueles do qual eles sobreviviam através da carne. Então, durante esse período, né, o Neolítico, alguns fatores foram contribuindo para o processo de sedentarização, que a gente também já discutiu. Né? Por exemplo, um desses fatores que a gente não falou nas últimas aulas, mas que foi importante, foi o que a gente chama de a última era glacial, a famosa era do gelo, que promoveu uma grande mudança climática, né? E aí tornou cada vez mais difícil as práticas de coleta de vegetais e da caça. Então o ser humano, né, ele precisava, né, de novas formas de obtenção desse tipo de alimento, desse tipo de sustento. Né? Então, gradativamente, aqueles conhecimentos que os seres humanos iam adquirindo por meio da observação e da relação com a natureza, basicamente o início do que a gente conhece como ciência, né? Então você observar para você tentar prever, para você tentar entender e a partir desse entendimento você utilizar aquilo ao seu favor, né? Os seres humanos foram aprimorando suas ferramentas, né? E gradativamente, aos poucos, começaram a se estabelecer nas áreas a partir desse processo de observação. E aí começaram a praticar tanto a agricultura quanto a domesticar animais. Tanto aqueles animais, né, no sentido de utilizar como proteção ou como companhia, como por exemplo cachorros e gatos, né, como também a utilização de domesticação de animais com finalidades, né, para alimentação. A partir desse domínio de técnicas, né, a gente começa a ter as primeiras concentrações populacionais, como a gente já discutiu, porque já que a oferta de alimentos era maior e era constante, né, a civilização podia crescer. E aí ela gradativamente ia crescendo, né, e aqueles vilarejos, aqueles grupos pequenos nômades vão se tornando vilas, né, e essas vilas crescem, se tornam cidades e assim por diante. E a gente chega também, quando a gente fala no processo de caça, a gente tem que lembrar que a caça é um processo, né, uma forma, né, e até mesmo para alguns lugares um esporte, que é constante desde o início da história da humanidade. Né?
A caça ela foi essencial para a sobrevivência humana, principalmente durante a pré-história, quando não se tinha as técnicas de domesticação animal. Até hoje, essa caça ainda é feita em muitos lugares, né? Principalmente naqueles lugares das populações que ainda são nômades, né? Nós ainda temos populações nômades, nós ainda temos populações que utilizam da extração, né, e da busca por animais diretamente da natureza, que não criam esses animais, como, por exemplo, alguns povos que a gente pode chamar dos esquimós, né, que fazem algum tipo de caça, e outros povos geralmente utilizados, povos nômades, pequenos vilarejos, muito distantes da civilização tradicional, da civilização urbanizada que a gente tem hoje em dia. Essa atividade de caça de animais, no caso dos animais silvestres, né, e a gente precisa entender o que significa animal silvestre. Silvestre é aquele animal que não é doméstico. Né? Por quê? O doméstico já está acostumado a viver perto das pessoas, dos gatos, cachorros, galinhas, porcos, ou seja, que sofreram o processo de domesticação historicamente falando. Já esse animal silvestre, foi aquele que foi tirado da natureza e reage à presença do ser humano, geralmente de forma hostil. Por essa razão tem dificuldade para se crescer, se reproduzir em cativeiro, ou seja, está associado à natureza, à vida da natureza, a caçar, a procurar seu próprio alimento, e ele não está associado, não tem o condicionamento ainda para viver sob cuidados dos seres humanos. Então essa prática de caça de animais silvestres permanece até os dias de hoje, né? Principalmente, e é uma atividade muito lucrativa. Pode ser feita através da prática da caça esportiva, né? Além também da prática da caça para a utilização mesmo dos produtos, né? Como a alimentação, né? Comércio de peles, né? Associados ao mercado da moda, como a gente vê, né? Apesar disso ter mudado ao longo dos últimos anos, ainda bem, né? Comercialização de marfim, no caso dos elefantes, chifres, ossos, como por exemplo dos rinocerontes, né? Ou seja, vários desses animais que têm um ciclo de reprodução bastante lento, né? Reproduzem em unidades e não em grandes levas, em ninhadas como outros animais, o que dificulta ainda mais. Quando você mata um adulto, você impossibilita, né, o crescimento, né, e aí vai entrando naquele processo que a gente chama de extinção. É quando não tem mais reprodução, né, e aqueles poucos animais vivos, né, eles vão entrando em decadência até acabar, né? Então, existem uma série de animais silvestres que estão nessa lista dos animais de possível extinção. Já existem vários animais extintos oficialmente, né? E aí existe uma preocupação muito grande dentro dos ambientalistas, dentro dos protetores dos animais, em que se preserve, né, se criem áreas reservadas para que esses animais possam se reproduzir, aumentando a população desses mesmos para que eles possam sobreviver, que a gente tem esses animais, né, convivendo entre nós, né, ao longo da nossa história, ao longo da nossa sobrevivência. Então, a gente sabe que tem essa caça. Outra questão importante também é que existe também a caça de animal silvestre para comercialização, né, que você não vai utilizar para nada aquele animal, a não ser para você ter na sua casa como um animal doméstico, mesmo isso sendo crime. Como, por exemplo, nós temos aqui no Brasil uma série desses tipos que a gente chama de tráfico de animais silvestres, como, por exemplo, de araras, tucanos, né, certos tipos de macacos, né? Então, muitas pessoas utilizam esses animais como animais, né, associados à criação, ter em casa, mas eles não são habituados a isso, isso é proibido, portanto, isso é um crime. E no Brasil, né, a caça de animais é proibida desde 1967, né? Mas a existência da lei não impede que isso aconteça, né? Por exemplo, a gente ainda tem, né, acontecendo em vários lugares, principalmente do Cerrado brasileiro, né, a caça da onça, né? Nós temos uma série de lugares, principalmente no norte do Brasil também, a caça da pantera, né, que é um animal que está associado à extinção. Nós temos na Mata Atlântica, né, o tráfico de araras, nós temos o tráfico também de micos-leões dourados, né? Ou seja, todos esses animais que têm uma população muito pequena e correm o risco de entrar em extinção. E aí, em muitas regiões do mundo, né, a caça ilegal ainda persiste. Em certos lugares, a caça é legal, né? Então, nós temos lugares que é ilegal, lugares que é legal, portanto, está dentro da lei, né? Então, vários estudos liderados por ecologistas, defensores, né, da preservação animal, né, dizem que em certos lugares, né, existe uma redução do número de aves, em média de 58%, de mamíferos de 83%, portanto, a caça é extremamente danosa ao meio ambiente, porque quando você tira um desses animais, né, eu tiro uma grande parcela dessa população de animais, você modifica completamente a estrutura do bioma. E modificando a estrutura do bioma, né, você modifica
toda a cadeia alimentar e aí todo aquele processo que a gente já conhece, né, de desestruturação completa da natureza como um todo. Então a gente precisa sempre combater a caça, né, lembrando que a caça, né, e tentar sempre torná-la ilegal em vários lugares do planeta, né, coisa que existe uma série de grupos que estão tentando fazer constantemente. E aí a gente chega no que a gente está falando de caça, a gente está falando de preservação, a gente chega também na questão das unidades de conservação, né? Nós temos uma série de unidades de conservação que preservam os nossos biomas, né? Ou seja, aquela junção entre natureza, a relação da natureza com o clima, com o solo, com a fauna, com a flora, né? A gente usa tudo isso como chamando o que é bioma, que é um pequeno ecossistema, né, associado a algumas características em comum. Então, quando a gente pensa na preservação das áreas naturais, né, da flora, da fauna, né, a gente implementou, né, ao longo de diversos da evolução, né, da sociedade, das leis ambientais brasileiras, uma série de unidades de conservação. Nós temos aquelas de proteção integral e nós temos aquelas de manejo e uso sustentável. Basicamente, elas têm uma função específica, né, que é proteger, né, a biodiversidade, proteger a flora e a fauna, obviamente, os animais silvestres, né, e até mesmo as plantas silvestres, que elas também, né, existem plantas que só crescem em determinados locais associados a determinado clima, né, e assim por diante. Então, nós temos unidades de conservação que são de proteção integral, né, onde não é permitido de forma nenhuma realizar coleta nem consumo dos recursos naturais. A única coisa que é permitida, por exemplo, é você entrar e utilizar esses recursos de modo indireto, como para fazer pesquisas, para fazer turismo, para ver, tirar foto, visitar, né? Mas você não pode utilizar aqueles recursos de nenhuma outra forma. E nós temos algumas áreas de conservação, né, de manejo ou de uso sustentável, onde os recursos, né, do bioma, da flora e da fauna, né, eles podem ser utilizados, desde que de forma equilibrada, né? Ou seja, você utiliza, deixa respirar, deixa um tempo para descansar, para se repor, né? esses tipos de manejos de conservação que vão ser diferenciados de acordo com cada uma das regiões. Continuando, então, né, a nossa aula, chegando mais no nosso assunto principal, que é a questão da criação de animais, né? A gente já falou, né, que acredita-se que foi aproximadamente ali no período neolítico que se iniciou a domesticação de animais através da relação, né, entre os seres humanos e os animais, sem que esses fossem, obviamente, exclusivos para alimentação, como a gente já explicou, né, nas aulas anteriores, em relação ao cachorro, ao gato, que além da questão, né, de domesticação de proximidade, também tinham utilidade, principalmente o cachorro, que ajudava na caçada, ajudava no pastoreiro, entre outras questões. Só que gradativamente, com o crescimento da população, com o crescimento das necessidades, né, foi criando uma nova necessidade dentro das sociedades de produzir mais alimentos, né? Então, a caçada se torna um problema porque você precisa caçar para uma grande quantidade de pessoas. Então, você precisa criar alimentos, né? Então, os seres humanos começaram a domesticar animais que pudessem fornecer outras questões, além, obviamente, do carinho, né, do auxílio, a caçada, entre essas questões, como no caso dos cachorros. E aí os seres humanos começam a criar animais de grande porte, como cavalos, bois, que além de auxiliar no transporte de pessoas, de mercadorias, nos grandes translados, também fornecem carne, e além disso tudo, outros animais de grande porte também podem auxiliar e fornecer matérias-primas como leite, lã, couro, entre outras questões que também são utilizadas no nosso cotidiano. Então o que aconteceu foi que com o passar dos séculos, né, essas técnicas de domesticação, de criação de animais foram avançando, novos recursos começaram a ser empregados, né, para que a produção da pecuária fosse cada vez mais produtiva, cada vez atendesse melhor às necessidades humanas. E aí foram desenvolvidos uma série de mecanismos que aceleram a procriação dos animais, né? Começou a se estudar basicamente a veterinária específica desses animais, né? As doenças que ocorrem nesses animais. Portanto, né, uma série de melhoramentos farmacêuticos, genéticos associados à veterinária específica desses animais criados para serem mortos, né, obviamente, para serem utilizados em suas matérias-primas, sua carne, né, entre outras questões. Outra coisa importante é que a gente sempre, quando fala de criação de animais, a gente sempre tem na nossa cabeça um número muito pequeno de animais, né? Como, por exemplo, galinhas, boi, porco, né? Entre outras questões. Mas é importante lembrar que existem uma série de outros animais que são criados pelos seres humanos por dois motivos. Primeiro, porque nós temos a diferença regional, climática. Cada região é propícia para um determinado tipo de animal. E outra questão também é que nós utilizamos, né,
uma infinidade de matérias-primas oriundas dos animais, como, por exemplo, né, uma série de tipos de aves que são diferentes da galinha. Nós não comemos só frango, nós comemos frango, peru, codorna, entre outros vários tipos de aves que também são utilizados para essa finalidade. Em certos lugares se criam lhamas, como por exemplo na região andina, né? Peru, Bolívia, se come carne de lhama, né? É um tipo de carne, né, bastante fibrosa e muito utilizada na região historicamente falando, né? Cabras, né, como por exemplo no Nordeste brasileiro, cavalos, né? Também existe, né, o consumo da carne de cavalo, apesar de ser uma carne muito mais exótica, mas em determinadas regiões isso acontece. Também existe a criação de peixes, né, abelhas, que a gente tem o mel, entre uma série de outros animais que também são utilizados, né, tanto para serem consumidos como para serem transformados em outros tipos de matéria-prima. Então, quando a gente fala de criação de animais, a gente também tem que lembrar que o Brasil, devido ao seu tamanho, suas condições climáticas, né, tem uma participação importantíssima no cenário da carne. Né? O Brasil é um dos maiores produtores de proteína animal do planeta, tanto em relação à carne quanto em relação ao frango, principalmente. Também em relação aos suínos, né, aos porcos, né, mas principalmente em relação à carne e ao frango. Né? A gente tem, por exemplo, também países como China, Estados Unidos, Índia, em que existem restrições em relação a consumo de carne, né, como no caso da Índia, mas é um dos maiores produtores do mundo de leite, portanto se cria, né, não boi, mas vaca. Né? Então, nós temos aí a Argentina, o Uruguai também possuem grande quantidade. A gente pode ver, a partir desse gráfico, né, que o Brasil é um dos maiores produtores, né, tanto de carne, né, no sentido de aves, como a gente pode ver aí, o Brasil é o maior produtor, como também produtor no sentido de carne bovina. Então, o Brasil é um dos maiores produtores de carne, tanto de frango quanto de boi. Então, nós temos um consumo mundial, por exemplo, de outros lugares, muito associados também. Por exemplo, certos lugares criam mais porcos devido à forma de criação dos porcos. Né? No caso do Brasil, devido ao território, a gente tem a possibilidade de criar mais bois. Então, também essa questão do tipo de animal que se consome, né, a cultura alimentícia de cada um dos lugares, também está associada ao território, ao clima e à possibilidade de se criar determinados tipos de animais. E aí a gente chega, para a gente poder ir finalizando a nossa aula, nos tipos de forma de criação. Né? Nós temos duas formas principais de criação de gado, né? No sentido de que é, obviamente, a carne mais consumida do planeta. Primeiro, o pastoreiro está associado ao nomadismo e à transumância, e a pecuária, podendo ser extensiva, semi-intensiva e intensiva. Lembrando, quando a gente fala de gado, né, nós também podemos falar de outros tipos de animais, né, que não são gado, mas que também estão associados ali a determinados tipos dessas duas práticas aí de pecuária, né, pastoreiro e pecuária sendo extensiva, semi-intensiva ou intensiva. O nomadismo pastoril é um modo de vida bastante antigo, né, ou seja, associado ao pastoreiro, né, em que um pequeno grupo de animais, né, se desloca com seu rebanho, pessoas se deslocam com seu rebanho, né, geralmente um pequeno grupo também, em busca de pastagem. E aí, ou seja, eles são um modo de vida nômade. Portanto, eles vão caminhando, principalmente pelas regiões montanhosas, no Oriente Médio, né, ou seja, uma prática bastante antiga, rudimentar, né, sem grandes técnicas, né, e sem grandes avanços tecnológicos. A transumância também é um tipo de pastoreiro, só que está associado mais a questões de migrações periódicas, sempre para os mesmos lugares, de acordo com as estações do ano. Quando está mais quente, aquele pastor com aquele seu rebanho está em determinado lugar. Quando está mais frio, ele vai para outro lugar e assim por diante. Ele fica circulando de acordo com as estações do ano. Já o outro tipo de pecuária, já associada àquela pecuária mais tradicional, ela é dividida em três grupos: extensiva, semi-intensiva, né, e intensiva. A pecuária extensiva é aquela que é praticada em regiões de baixa densidade demográfica, ou seja, lugares vazios, sem muitas pessoas, com muita terra, onde o gado pode ficar solto e se alimentar das paisagens. E é muito utilizada para o gado de corte, ou seja, para a produção de carne, que é o caso brasileiro, principalmente no Cerrado, em parte da região sul, né, nós utilizamos esse tipo de prática da pecuária extensiva. A pecuária intensiva é praticada em regiões onde as terras possuem um valor elevado, ou seja, nas regiões mais urbanizadas. Então, o gado é criado em confinamento, porque você não tem a possibilidade de pasto aberto. Né? E utilizam-se técnicas modernas, farmacêuticas, técnicas modernas, né, genéticas, como a seleção de raças, né? Ou seja, você faz o cruzamento específico daquele boi
né, que viveu mais tempo, que deu mais carne, com aquela vaca que deu mais leite. Você cria mecanismos de criar uma raça cada vez mais forte, resistente, né, com maior produção de carne ou maior produção de leite. Rações balanceadas, ou seja, é uma produção quase que laboratorial, né, de carne, que a gente chama, né, principalmente utilizada para gado leiteiro e para cortes específicos da carne. Né? Também, por exemplo, para a criação de frangos. Né? O frango geralmente é utilizado e feito na forma da pecuária intensiva, assim como porcos. Né? A pecuária semi-intensiva é aquela que associa-se aos dois momentos. Né? Você tem pastagens, mas você confina depois. É uma espécie de utilização das duas práticas, que pode ser utilizada também, no caso, tanto para gado, mas também para, no caso de porcos, que podem ser tanto da forma intensiva como da semi-extensiva. Nunca, dificilmente, da forma extensiva. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido, né, as diferenças, né, a evolução da pecuária ao longo do desenvolvimento da humanidade. E aí eu trago para vocês, né, um filme bastante divertido que fez um grande sucesso no ano de 2017 e nos anos posteriores, né, que está no Netflix, então é de fácil acesso, mas também pode ser encontrado em outros locais, que é um filme que, né, obviamente uma fábula que faz uma crítica à indústria alimentícia. Né, conta basicamente a história, né, de uma indústria, né, que cria porcos gigantescos que serviriam para o abate, né, para alimentar a população mundial. E aí esses porcos são criados e, né, distribuídos ali em vários lugares do mundo, e aí chega numa menina, né, que mora na Coreia, e aí essa menina se apega ao porco. E esse porco, quando volta, né, para ser estudado e sofrer o abate para ver se aquele projeto dessa empresa estava dando certo, a menina, né, afeiçoada ao porco, porque ela cria, né, da mesma forma que a gente tem com os cachorros e gatos, ela cria uma afeição ao porco, né, ela vai tentar salvar o porco. Ou seja, é um filme bastante divertido, que também fala um pouquinho dessa indústria da alimentação, que fala sobre as técnicas modernas, né, associadas à pecuária, né, e também da relação dos seres humanos com os animais. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até mais.